Cada um no seu lugar. Como amanhã é o dia da consciência negra, essa semana é considerada uma semana de reflexão sobre esse. Por que se celebra o dia da consciência negra? O dia que Zumbi dos Palmares morreu. Foi assassinado exatamente em 1695, dia 20 de novembro. Domingos Jorge Velho, um bandeirante, assassinou o Zumbi dos Palmares. Era líder do Quilombo dos Palmares, os maiores quilombos da época da escravidão no Brasil. O quilombo era uma habitação de negros fugidos, foragidos da escravidão. Fugiam principalmente dos engenhos, buscando a sua liberdade. E aí, por conta disso, por conta da história desse grande líder negro dessa história, Ele foi considerado um herói negro. um dos primeiros grandes heróis negros da história do nosso país. E por conta disso, celebra-se o Dia da Consciência Negra para a gente se conscientizar, principalmente de algo que marca a história do nosso país, que é o racismo, o preconceito contra pessoas de pele negra, de pele preta. O preconceito se manifesta de diversas formas. Se manifesta pela própria escravidão, que condenou os negros ao trabalho forçado, ao trabalho proibitório, ao trabalho onde eles não recebiam dinheiro. E depois, historicamente, eles continuaram sendo marginalizados, excluídos, perseguidos, mortos. Se a gente olhar hoje, por exemplo, de cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Porque os pretos, os negros cometem esses crimes? Não, por causa do racismo. Por causa da cor da pele. Infelizmente, historicamente, olha-se para o negro sempre como um criminoso em potencial. O negro com guarda-chuva é visto pela polícia como alguém com uma metralhadora. Não, já é um criminoso em potencial. É recusado na entrevista de emprego porque ele não tem o O chamado racismo também estrutural, que faz com que a gente inconscientemente pratique o racismo sem perceber. Porque existe uma estrutura na sociedade que crescia essa prática, que não pune essa prática. Então o racismo se manifesta através de violência dos negros, através da exclusão, da segregação racial, da marginalização dos negros. E se manifesta também na religião. Existe também um racismo religioso. Na religião, o racismo se manifesta no preconceito contra as religiões de matriz africana, especialmente candomblé e umbanda. Essas religiões são demonizadas, são consideradas do capeta, de Satanás, do demônio. Isso é racismo religioso. Essas religiões são perseguidas, sofrem muito preconceito, sofrem violência. Cala a boca, eu! Cala a boca! Cala a boca! Vira pra frente, Xavier! Então, o racismo se manifesta especialmente contra as religiões, o racismo religioso contra as religiões de matriz africana. Especialmente por parte de evangélicos, protestantes evangélicos. Esses evangélicos mais recentes, os pentecostais e neopentecostais. Porque os evangélicos históricos, os protestantes históricos, não tratam as religiões de matriz africana dessa mesma forma. Por exemplo, os luteranos. Temos os luteranos mais tradicionais, não esses renovados. Esses renovados, aí acontece até dentro da própria igreja católica, dentro da renovação carismática católica, que é o catolicismo renovado, há um preconceito gigantesco contra as religiões de matriz africana. Coisa que não acontece na tradicional igreja católica, a religião católica. O catolicismo historicamente perseguiu os negros? Sim. O Brasil é um país católico, oficialmente, durante o período da colonização. O Brasil foi colônia.
E os negros que vinham para cá eram proibidos de cultuar os seus deuses, os seus orixás e praticar os seus rituais religiosos. Eles tinham que se converter, obrigados a se converter ao catolicismo. E, como eu disse, as duas principais religiões de matriz africana que existem no nosso país, Candomblé e Umbanda. A Candomblé é uma religião que remonta à África, os orixás, que são os deuses africanos. E a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira que fez um sincretismo religioso, misturou o espiritismo kardecista com o catolicismo com as religiões de matriz africana. Na minha opinião, assim, tipo, o candomblé que o senhor falou, inclusive na África tem tipo muito ritual religioso. Lá tem tipo que eles colocam fogo na palha e do nada quando queima sai um nome todo preto do fogo e sai andando e eles gritando junto com ele, tipo como se fosse um astro. São rituais religiosos, todas as religiões têm os seus rituais. Um mais exótico que o outro. E o exótico ele se manifesta como? O exótico é porque você não é familiarizado. Se você tivesse criado nessa cultura, você ia achar isso normal. Então tem práticas da nossa cultura que para os povos são consideradas estranhas. Depende da sua convivência com a cultura, da sua educação dentro daquela cultura. Ele está falando do preto velho. Oi? Ele está falando, é o preto velho. É o preto velho, o branco. O preto velho é uma entidade da Umbanda, Tranca Rua também. São entidades que são demonizadas, mas na verdade são elementos ali. A Umbanda é uma religião até muito interessante porque ela elege para suas entidades indivíduos que geralmente são excluídos e marginalizados da sociedade. O preto velho. Os idosos já sofrem preconceito, o chamado etarismo. E quando é preto, sofre dois tipos de preconceito: ser preto e ser velho. Por isso o preto velho. A pomba gira, que é a prostituta. O Zé Pilintra, que é o sujeito que gosta de cachaça, cigarro ali. Então são sujeitos marginalizados, que a Umbanda elege como entidades da sua religiosidade, que ajuda os indivíduos a manifestar o seu encontro e a sua relação com o sagrado. Esse que o senhor falou aí do charuto e tal, minha mãe, a última vez que ela foi ler, ela foi no quarto vermelho, levar para o quarto vermelho. Aí foi, ela entrou, e aí ela falou para ele tirar todas as cartas que tinha na escada. Ele tirou, só que ela estava pegando, voltando para ele. Que tem chifre lá atrás. Mas é associação com o demônio do diabo. Que dá as cabeçadas, cara? Pode. Cabra, bode, sem chave. Só temperado dá pra ele um charuto e uma pinga. Sim, as religiões têm esse rituais de sacrifício, né? Todos. Se lá na Bíblia tem esse sacrifício. Tinha que fazer sacrifício para Javé, Jeová, o Iavé. Sacrifício de animais, tinha que dar as primícias das suas plantações, da agricultura. Então, são práticas religiosas desses povos. Essas oferendas são chamadas de forma depreciativa de macumba. Como se fosse algo enxuta que é macumba, que é algo. É uma oferenda para os deuses, assim como a oferenda nas religiões. Tem o Antigo Testamento na Bíblia, no Novo Testamento a oferenda muda de figura, porque a oferenda agora não é mais de animais, nem de primícias. A oferenda agora é pecuniária, ou seja, de dinheiro. É isso que se faz nas igrejas cristãs hoje. No catolicismo, quanto nas igrejas evangélicas. A oferenda agora é de dinheiro. Para eles, eles continuam fazendo as oferendas de animais, de primícias, de alimentos para os seus orixás ou para as suas entidades, seus guias, caboclos. Tem duas coisas pra falar. Primeiramente, minha mãe teve uma vez que minha avó disse que familiares dela viu e ouviu falar que Trazendo histórias, a gente tem pouco tempo. Eu sei que essas histórias são importantes, são experiências de vocês, das religiões de matriz africana. A gente vai ter a igreja agora, eu preciso falar aqui da Iemanjá, que ela que deu a luz. Iemanjá, que era casada com o Orumilá, que é o deus supremo da mitologia Yorubá. E aí, Iemanjá desentende com Deus, se separa dele, mas ela fica muito solitária. E na sua solidão,
ela pede para ter companhia. E aí o Olorum vai e engravida Iemanjá. Iemanjá vai, fica feliz, até dar a luz, ela dá a luz primeiro às estrelas. E ela dá nome a todas as estrelas, mas mesmo assim continua se sentindo solitária. Depois se senta. Depois ela vai e pede novamente, o Olorum vai e engravida de novo. Agora ela passa o processo de gravidez, vai dar a luz. Dá a luz à tempestade, às águas que enchem os rios, os lagos e os mares. E aí Iemanjá se torna Deus do mar. Mas ela continua só. Ela não se identificava não com as estrelas nem com as águas, apesar de ser a rainha das águas, a rainha do mar. E aí Olorum vai engravidar novamente, dessa vez ela engravida de 7 orixás. Ela dá a luz a eles, o Xangô, que é o deus do trovão e da justiça, Yansan, que é a deus dos ventos e da tempestade, Ogum, que é o deus dos metais e da guerra, Ossain, que é o deus das ervas e da cura, Omulu, que é o deus da varíola e das doenças, e 2 Imegis, que são os deuses da infância. No caso, Ogum tem até uma música. Uma vez eu estava andando na rua e ouvi. Tem várias músicas, né? Que no caso é uma Das religiões de matriz africana que eles cantam os seus rituais. Ali para poder encontrar, eles vão ter contato com os orixás ou com as entidades. que falava sobre isso que você falou, Isso, que é quando algum partiu para a guerra, ela chorou. O rumo da guerra, Estava né? ouvindo quando estava andando na rua. Em outras versões, Iemanjá teria, ao se separar de Olorum e Lar, ela teria ganhado uma espécie de vaso, ou uma caixa, servido de Pandora. E aí, por curiosidade, ela abre e de lá saem essas divindades aqui. São só algumas versões desse mito. Iemanjá dando a luz aos 7 principais orixás da mitologia iorubá, que faz parte aí do programa. Já deu horário, já. Pera aí.